E aí, estudioso, estudiosa, eu tô aqui para te falar sobre o segredo para você evitar distrações no estudo. E nesse vídeo, que tem aí alguns fatores complexos, te convido aí a tomar um café, porque o papo é complexo, tá? Mas ao mesmo tempo é bem objetivo. Então, olha só. Quando eu falo de distrações para estudar, eu falo baseado no seguinte. As pessoas me contratam, né, para fazer plano de estudo. Eu sou mentor de aprendizagem, então as pessoas fazem plano de estudo comigo, me contam suas vidas, me falam das suas dificuldades. E uma coisa que eu percebo muito frequentemente nos estudantes que me contratam, nos alunos que tem na minha escola, é que existe uma dificuldade de estudar, de manter o foco, de manter a concentração, de manter a atenção, por conta das distrações, né? É muito comum um relato que eu tenho de alunos que dizem assim, eu estou lá estudando e de repente eu me vejo distraído. Então, olha só, eu lembrei de uma coisa, né, que eu ouvia quando era mais moleque, né, de pessoas mais velhas, que era um comentário assim que falava assim, se você não quiser ter problemas no casamento, não case. Óbvio, né? Um conselho besta, mas ao mesmo tempo cheio de sabedoria, digamos. Então repara, olha só, se você não quer ter problemas no casamento, não case. Ou seja, se você não quer ter problemas com distrações, não se distraia. Ou seja, se você não quer ter problemas com distrações para estudar, é só não ter distrações. Olha que óbvio, que idiota, mas ao mesmo tempo, deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. O que acontece? Quando a gente fala da distração, né, de problemas assim que tiram a tua atenção na hora que você está estudando, isso está relacionado a teu ambiente, geralmente. E provavelmente você não percebe isso. Quando a gente fala da distração, isso está muito associado ao contexto, ao teu cenário ali de estudo, certo? E quando você não tem consciência sobre isso, você não percebe o impacto que isso tem na sua capacidade ou na sua incapacidade de manter sua atenção. Então vamos lembrar aqui do seguinte, quando a gente fala sobre distração no estudo, a gente está falando sobre aspectos que envolvem a concentração, que é teu estado de presença, a atenção, que é a tua capacidade de perceber um alvo, né? Ou seja, estou estudando, e terceiro ponto, o seu foco, que é a sua capacidade de ignorar todo o resto e direcionar toda a sua atenção para uma única atividade, no caso ali, o estudo, certo? Então, quando a gente fala da distração, essa distração está modulada, ela está vinculada a uma capacidade do teu cérebro de manter toda a sua atenção direcionada num único ponto, certo? E para você ter essa capacidade de manter toda a sua atenção direcionada, você precisa gastar um pouco de energia, digamos assim, né? Existem mecanismos biológicos, que não vem ao caso aqui, que você precisa trabalhar dentro de você para que a sua atenção seja possível. E por trás disso existe a motivação, existe o motivo pelo qual você está mantendo a atenção numa atividade. E qual é a situação então? Olha o que eu falei. O segredo para você evitar distrações na hora de estudar é não ter distrações. Vou te dar um outro exemplo. O segredo para você não tomar refrigerante é não comprar refrigerante. Olha que idiota, certo? Então, deixa eu te explicar. Por que o segredo para você não ter distrações na hora de estudar é não ter distrações? É porque, repara só, quando você estuda e olha ao teu redor, às vezes você tem um ambiente inteiro feito para te distrair. E é muito simples, né? Se você pensa assim, eu estudo e na minha frente ali tem meu celular. E meu celular fica apitando, fica vibrando, fica dando sinal de mensagem. Ele fica ali me chamando para conversar. Lembra, o teu celular é um portal para a tua vida social. E você é um ser social, você gosta de conversar, você gosta de gente, provavelmente. Ou de algumas pessoas, pelo menos. E o teu celular, portanto, ele está ali. E quando ele está ali na tua presença e você sabe que ele está ali, mesmo que inconscientemente, o fato dele estar ali já está disputando a atenção contra o seu estudo. Então imagina só na tua cabeça. Desse lado aqui você tem teu estudo, desse outro lado aqui você tem teu celular. Onde que você acha que tua atenção vai direcionar? Para cá, é óbvio. Então, o que eu estou fazendo aqui com o meu celular? Eu estou criando uma distração. Aí você reclama, nossa, mas eu me distraio. Sim, você está criando distrações. Quando você estuda, por exemplo, no seu quarto, e lá no seu quarto você tem uma cama, você tem, sei lá, um videogame, uma televisão, você tem qualquer outra coisa mais legal do que estudar, você está fazendo o quê? Você está criando distrações, certo? Quando você está num ambiente que tem, de repente,
Você está estudando e tem um pôster de alguma coisa, esse pôster está criando em você gatilhos para lembrar de um filme, ou de uma banda, ou de uma música. Quando você tem action figures, quando você tem bonequinhos, quando você tem brinquedos, quando você tem qualquer coisa no teu ambiente que leve você a divagar sobre o que você está fazendo, isso vai criar problemas na sua atenção e vai causar distração. Então, às vezes, o simples fato de você ter, sei lá, você está lá estudando, e o simples fato de você ter um bonequinho do Goku, por exemplo, ali em cima da mesa, ou qualquer coisa que seja, isso pode ser gatilho para distrair você. Então, repara, você cria teu ambiente de estudo cercado de distrações e aí reclama que está se distraindo na hora de estudar. Entende? Aí, de novo, o segredo, para não ter problemas no casamento, é não casar. O segredo para você parar de tomar refrigerantes é simplesmente não comprar refrigerantes e não ter isso em casa. Então, se na minha casa, por exemplo, eu não quero comer besteira, eu simplesmente não compro besteira e deixo na geladeira. Se eu abrir a geladeira e tiver besteira para comer, refrigerante para tomar, inevitavelmente vai ser difícil para o meu cérebro resistir a isso, entende? Então, a nossa capacidade de manter a nossa atenção tem a ver com a nossa capacidade também de resistir a certos impulsos ou de lidar e resistir a certos gatilhos. Então, quando você para pensar no teu local, no seu ambiente de estudo, talvez aí é nesse ambiente que esteja o segredo para a sua incapacidade de prestar atenção. Ali está provavelmente o segredo que explica por que você é tão desatento na hora de estudar. Às vezes você criou todo um cenário que foi construído para te deixar desatento, entende? Só que você não percebe. Então para agora e percebe isso. Você pode ter, às vezes, um ambiente todinho que te dá gatilhos para qualquer outra coisa que não seja estudar. E aí entra um ponto importante que é o seguinte, quando a gente fala de um ambiente, às vezes, muito estimulante, que atrapalha os teus estudos, vai ter gente que vai ver esse vídeo e vai falar assim, mas o meu local de estudo é cheio de estímulos, é cheio de papelzinho, cheio de boneco, cheio disso, cheio de coisa. E ainda assim eu consigo estudar. Esse que é um ponto importante. Esse ambiente que atrapalha você, ele só atrapalha você se tiver um detalhe descalibrado aí, que é o seguinte, que é, de novo, a questão da motivação. Repara, se eu estiver desmotivado para estudar, qualquer outra coisa que tiver ao meu redor vai me motivar a fazer outra coisa, entende? Então, se de repente eu tenho meu celular ali perto de onde eu estou estudando, se tem um computador, se tem televisão, se tem qualquer outra coisa mais legal do que estudar ou mais importante do que estudar no meu entorno, é óbvio que eu não vou conseguir manter, através da minha força de vontade, a minha capacidade de estudar. É óbvio que eu vou estar desmotivado para manter a minha atenção por muito tempo. Então, se eu estiver desmotivado para estudar, qualquer outra coisa vai ser mais legal. E tudo isso, ou qualquer outra coisa dessas, vai tirar a minha atenção. Agora, e se eu estiver motivado para estudar? Se eu estiver motivado para estudar, pode ter o que tiver ao meu redor, que eu não vou ter problema nenhum. Então, na verdade, o que acontece? Não é que você está desmotivado para estudar, é que às vezes você está mais motivado para fazer outras coisas. E justamente por quê? Porque talvez o valor do teu estudo, o valor daquele momento de estudo, para você, ainda não está claro. Então, quando a gente pensa em estudar, a gente tem que sempre lembrar, o que é estudar mesmo? Estudar é investir tempo e energia para aprender alguma coisa. E aí, quando a gente pensa naquilo que você tem que estudar e naquilo que você vai aprender, isso deve ter algum valor, certo? E aí você tem que deixar claro para você que valor é esse. Então, se você estuda na escola e não vê muito sentido em estudar, citologia, você não está nem aí para as mitocôndrias, se você não está nem aí para as briófitas, não é por isso que você está estudando, não é pelas briófitas. Você tem que entender, talvez eu estou estudando porque isso tem a ver com, um vestibular, talvez seja isso, e não é sobre vestibular, é sobre aonde, para que local esse vestibular vai te levar. Então, você está estudando briófitas, que, por exemplo, é um tema chato, e você não tem motivação para isso, mas você está motivado não pelas briófitas, mas porque aquilo pode servir para você acertar uma questão que vai fazer você passar, um vestibular. Só que também não é sobre vestibular. O que você quer no vestibular? Eu queria passar num curso X. E o que você quer nesse curso X? Eu queria tal coisa. E aí, se você vai se perguntando isso, ali você encontra o motivo do teu estudo, certo? E aí você encontra a motivação para você poder estudar. Então, quando você tem clareza sobre o motivo e o valor do seu estudo, o valor dele aumentando,
torna-se mais valioso do que a tua cama para dormir, torna-se mais valioso do que teu celular para conversar, torna-se mais valioso do que qualquer outra coisa que possa te distrair. Então, na verdade, voltando, né, para o começo do vídeo, qual é o segredo de verdade agora para você evitar distrações no estudo? O segredo é você ter muita clareza sobre o valor de contribuição para a tua vida daquilo que você está estudando. E às vezes o valor não é óbvio, né? De novo, se eu falar assim, qual é o valor então de você estudar briófitas, se você está estudando biologia, por exemplo? Isso a princípio pode, aparentemente, num primeiro pensamento, pode não ter muito valor. Mas se você para pensar, né, por que eu estou estudando isso e onde isso pode me levar no sentido, sei lá, prático de um vestibular, um processo seletivo, uma prova, sei lá o quê, isso pode, de repente, ficar importante, certo? Então, é nesse ponto que você tem que se apegar. É entender o valor da tua educação, o valor do teu empenho, o valor do teu investimento de tempo e energia na hora que você estuda. É isso que vai tornar o teu estudo valioso. E é isso que, tornando o estudo valioso, vai fazer você ficar mais resistente a distrações do seu ambiente, certo? Claro, se você não tem ainda muita clareza sobre isso, se você não tem ainda muita certeza sobre os valores, né, do seu tempo de investimento em educação, aí, por enquanto isso não está claro para você, você tem que pensar no seu ambiente. O seu ambiente vai modular a sua capacidade ou a sua incapacidade de atenção. Então, dá uma olhada no seu local de estudo e veja quantos gatilhos existem aí para atrapalhar a sua concentração, atrapalhar a sua atenção e deixar você desatento ou desatento, tá bom? Dá uma olhada nesse ambiente, repensa ele, tira algumas coisas daí, ou então procura um local mais neutro. Uma experiência muito simples para você perceber o impacto que o ambiente tem em você é você deixar de estudar, de repente, na sua sala, no seu quarto, e tentar estudar um dia ou outro numa biblioteca. Uma biblioteca, assim, chata e antipática, que não tenha nada para você fazer. Que a única coisa que te estimula ali é estudar, porque é só o que tem, certo? Se você fizer essa experiência de estudar num local neutro, chato e antipático, você provavelmente vai perceber, e isso, claro, deixando o teu celular longe de você, né? Se você fizer isso, você vai perceber que é muito mais fácil estudar e você vai perceber que você, na verdade, não é desatento. O problema só é que o teu ambiente luta contra você e dificulta essa tua atenção, tá bom? Então, me conta o que acontece com você nesse sentido, dá uma olhada no seu ambiente, repensa e reorganiza as coisas, beleza? Eu tô aqui com a cara no sol, que é para deixar isso bem claro, literalmente, tá bom? Então, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de me seguir nas redes sociais, de curtir esse vídeo, de compartilhar com pessoas que também são supostamente desatentas. Na verdade, você lembra, você não é desatento, nem é desatenta. Você só tem um ambiente que atrapalha você, tá bom? Então, me conta aí nos comentários o que você achou disso aqui, se você já percebeu isso, se você já fez alguma mudança, e se você não fez, mas fizer uma mudança, volta aqui nesse vídeo daqui uns dias e me conta o que aconteceu quando você trocou seu ambiente de estudo, beleza? Espero te ver num próximo vídeo, numa próxima aula. Sucesso para você e bons estudos!